Então, gente, conforme combinado, eu fiquei de falar, fazer um breve resumo para vocês, né, da forma mais otimizada que eu consegui, sobre doenças obstrutivas e doenças restritivas. Quais são as estratégias de ventilação mecânica de cada uma delas? Lembrando que a característica principal da doença obstrutiva é a alta resistência da via aérea e da doença restritiva é a baixa complacência, diminuição na capacidade de gerar volumes. Então, falando um pouco aí das doenças obstrutivas, são as doenças que diminuem o diâmetro da via aérea, são as doenças que aprisionam o ar, são as doenças que fazem uma inflamação, processo inflamatório podendo ser agudo ou crônico, e as estruturas inflamadas geralmente são brônquios, bronquíolos possivelmente alvéolos. A diminuição desse diâmetro faz com que aumente a resistência da via aérea, hiperinsufle, que é o aumento dos diâmetros do tórax, anteroposterior e laterolateral. Consequentemente, aprisione ar, alto pico. Aqui são os 3 pilares, né, para a gente aumentar a sobrevivência desde 1998. São 3 pilares para manter o paciente vivo, diminuir a mortalidade, independente da doença. Se eu te perguntar quais são as 3 estratégias de ventilação mecânica: melhorar a troca gasosa, captar oxigênio, remover dióxido de carbono, manter a sincronia, que é manter o paciente adaptado à máquina, e diminuir o risco de lesão pulmonar. Quais são as 3 principais lesões? Barotrauma, lesão por excesso de pressão; volutrauma, lesão por excesso de volume; e atelectrauma, lesão de alvéolo, por aumento da pressão alveolar. Parâmetros gerais de admissão, que são parâmetros que, independente de eu não ter ainda o diagnóstico da doença e de eu não saber qual o cálculo da mecânica, eu vou admitir o paciente entubado, sedado, advindo de uma emergência ou advindo de um outro hospital, em modo controlado, afinal ele está entubado. Modalidade: Pernambuco, vocês vão ver ventilando a pressão, mas podendo ser PCV ou VCV, pressão controlada ou volume controlado. Pernambuco culturalmente admitindo os pacientes em PCV, inicialmente um FiO2 de 60 para evitar a toxicidade do oxigênio, para que ele sature mais do que 90 ou 95, dependendo da doença. Iniciar com PIP inicial de 5, tá? Iniciar com a pressão de pico de 15, para ter um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, uma frequência da máquina de 12 a 16, uma relação em vezes fisiológica de 1 para 2, e se eu tiver em VCV, um fluxo de 30 a 60 litros. O tempo inspiratório, para quem quer saber, tempo inspiratório de adulto, o tempo da INSE, ele vai dar a relação em vezes, mas ele vai de 0,9 a 1,2 segundos. E o tempo inspiratório na pediatria, ele vai de 0,6 segundos, 0,5, 0,6 segundos a 0,9 segundos. Então, aqui eu tenho DPOC, asma, bronquiolite viral, como exemplo de doenças obstrutivas, como exemplo de doenças de alta resistência de via aérea. O que é o DPOC? Definida pela presença da obstrução crônica do fluxo aéreo de característica irreversível, que faz uma destruição em 2 estruturas principais, nas pequenas vias aéreas, brônquios e bronquíolos, e destruição dos alvéolos, em virtude do processo inflamatório que foi causado por um processo de exposição, de inalação a partículas ou gases nocivos. Mais comum é a nicotina, podendo ser cigarros eletrônicos ou inalação até de poluentes ocupacionais. Asma já deve ser a doença de meia idade. Já a asma é uma doença inflamatória crônica de característica reversível, ocasionada por um processo inflamatório nos brônquios e bronquíolos. A musculatura lisa se inflama, faz uma hiperresponsividade ou hiperreatividade, fazendo broncoespasmo ou broncoconstricção. No que o brônquio se fecha, há uma queda do diâmetro e um aumento da resistência da via aérea. Na BVA, na bronquiolite viral aguda, é uma doença de lactente, é uma doença também obstrutiva. É uma doença de lactente, significa doenças de meninos menores que 2 anos, causada por um vírus sincicial respiratório. É o principal vírus da bronquiolite, que também podem causar pneumonias virais. Outros vírus podem ser adenovírus, paravírus, mas o sincicial respiratório é o grande causador da bronquiolite. Ela é sazonal, não existe vacina, ela acontece no período de mais ou menos de março a julho de todo o início de semestre, podendo fazer pneumonias virais e processo inflamatório nos bronquíolos. Então, também diminui o diâmetro, faz hiperreatividade. Ela começa inicialmente com a obstrução das vias aéreas superiores. Então, todas essas doenças, elas fazem obstrução do fluxo aéreo, aprisionamento de ar, hiperinsuflação ou alto PIP. Alto PIP é a não exalação completa de um volume corrente expiratório. Então, minha meta nas doenças de alta resistência é diminuir a hiperinsuflação, diminuir a alto PIP, diminuir a obstrução. Em relação aos objetivos da ventilação mecânica invasiva, eu tenho como objetivo repouso da musculatura respiratória. Se entrou insuficiência respiratória, eu preciso de repouso nas primeiras 24, 48 horas, então eu repouso em modos controlados.
Promover a melhora da troca gasosa, que aí são estratégias para aumentar a sobrevivência. Otimizar a sincronia do paciente do ventilador, diminuir as lesões pulmonares. Acrescido a isso, eu tenho que reduzir a hiperinsuflação do pulmão, reduzindo a auto-PIP, reduzindo o aprisionamento, diminuindo a resistência da via aérea. Essas são as principais metas para manter o paciente vivo e estratégia de paciente obstrutivo. Em relação ao gráfico, tem duas formas de ver a auto-PIP. Uma das formas é o gráfico, e o gráfico sempre será o de fluxo, que é aprisionamento de ar. Então, é fluxo-tempo. Vocês vão ver aqui embaixo, nessa seta azul, há uma não exalação completa em virtude de um tempo de expiração menor do que o tempo 1 para o tempo 2. O tempo expiratório curto faz com que os pacientes aprisionem ar. Então, isso é auto-PIP. O normal é a linha preta se cruzar com a linha do meio quando você exala completamente. Então, a auto-PIP ela se dá pela não exalação completa de um volume corrente, em virtude de um processo inflamatório, em virtude de um aprisionamento de ar. Então, o gráfico é o fluxo-tempo. E, para ver numericamente, é uma pausa na expiração de 2 a 3 segundos. Então, medidas para reduzir a auto-PIP, você coloca o dispara-fluxo, que é mais fisiológico, e você vai dar uma pausa na ex para ver qual é o valor da auto-PIP desse paciente, se tem auto-PIP, que nem todo paciente obstrutivo vai fazer auto-PIP. O normal é que a PIP do ventilador seja igual à PIP a PIP total do ventilador seja igual à PIP ofertada. Quando é que tem auto-PIP? Exemplo, eu fiz uma pausa na expiração de 2 segundos, apareceu PIP total 18, mas eu só ofertei 10. O que é 18 menos 10? Esse 8 é a auto-PIP. O que é que a literatura diz para melhorar a auto-PIP? Desinsufle esse pulmão, baixe a PIP, então dê 85% do valor da auto-PIP, isso deu uma média de 0,85 vezes 8, que foi esse exemplo, deu 7 de PIP. Então, em vez de 10, eu iria colocar a PIP em 7 e isso iria desinsuflar o pulmão. Mas, Mabel, nas doenças obstrutivas a PIP já não é baixa porque você subiu a PIP. Lembre que eu posso ter componente misto. Eu posso ter uma asma com Covid, eu posso ter uma asma com pneumonia bacteriana, enfim. Então, escolher 85% da auto-PIP nessa caixinha azul, colocar a PIP baixa, frequência baixa e dar uma relação em Z de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 são medidas de reduzir a auto-PIP. Então, a estratégia ventilatória no DPOC, na asma e nas bronquiolites, inicialmente, modo controlado, VCV ou PCV, PCV na bronquiolite, né? Lembrando que na pediatria a gente não usa o VCV, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, nas obstrutivas graves mais perto do 8 ml por quilo, frequência da máquina de 8 a 12 para ter uma relação em Zs adequada de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, tudo isso pensando em aumentar o tempo expiratório e evitar o aprisionamento de ar, proporcionando a desinsuflação pulmonar. Lembrando que na asma a pressão de pico é o que é a pressão de pico? É a pressão positiva da INSE, é a pressão que gera volume. Então a pressão positiva da INSE ela tem que ser menor do que 50 na asma, é uma pressão alta, mas para que serve a pressão de pico alta nas obstrutivas? Para vencer o componente resistível. Se eu tiver em VCV, um fluxo de 30 a 60, sensibilidade a fluxo de 2, FDO2 de 60 para saturar mais do que 90 no DPOC grave, mas mais do que 92, 95 no asma e na bronquiolite. PIP baixa, inicialmente PIP de 5. E modos assistidos espontâneos assim que houver o controle da doença. Tá? Então, se eu te perguntar quais são as estratégias, eu quero os parâmetros da ventilação e quero quais são as metas. A meta é desinsuflar, é reduzir o aprisionamento, é reduzir a resistência da via aérea. Aqui só a foto de uma asma de um paciente com brônquio normal, sem asma, sem doença obstrutiva. Ali você está vendo o diâmetro, a luz da via aérea. E aqui embaixo você está vendo uma inflamação na parede do brônquio, uma hiperreatividade, e isso faz com que diminua o diâmetro. Se diminui o diâmetro, aumenta a resistência. Na fase do aumento da resistência, depois vai haver o exudato, que depois do processo inflamatório vem a fase do aumento da permeabilidade do muco. Então, inicialmente, você vai ter uma asma com... Qual é o som respiratório de uma broncoconstricção? É a sibilância. Quando tem muco, você começa a escutar crepitantes, estertores crepitantes. Então, diminuição do diâmetro da via aérea, aumento da resistência da via aérea, doença obstrutiva. Então, inicialmente, a asma vai ter tosse seca, irritativa, dispneia, sibilância, e depois dessa fase mais aguda, ele vai ter a tosse produtiva pela fase do exudato. E vai ter menos sibilância com menor desconforto respiratório. A fisiopatologia em relação à BVA, que é o sensicial respiratório, em mais de 75% dos casos, ele começa com a replicação do vírus na nasofaringe, produzindo mediadores inflamatórios que causam edema e obstruções graves nas vias aéreas superiores. Lembrando que se o lactente for um recém-nascido menor do que 4 a 6 meses, eles são respiradores nasais, então essa obstrução pode se tornar muito mais grave. Isso aumenta a permeabilidade, aumenta a quantidade de edema. Depois esse vírus invade as vias aéreas inferiores, como na foto, inflamação da parede do brônquio, diminui o diâmetro, o muco fica acumulado e eu não tenho fluxo de ar para passar. O ar fica
aprisionado. Então, há um aumento da resistência, uma obstrução do fluxo e uma diminuição da relação ventilação-perfusão. Diminuição da ventilação, aumento do shunt. A bronquiolite, ela pode ser, do ponto de vista radiológico, só bronquiolite. Você vai ver um raio-x assim, hiperinsuflado, tá? Com as costelas abertas, horizontalizadas. Mas a bronquiolite, de tanta obstrução, pode aparecer atelectasias, que você está vendo essas áreas brancas, ou até pneumonias. E retificação da cúpula do diafragma, porque o diafragma está contraído devido à hiperinsuflação. Aqui, em relação às doenças restritivas, a gente diz que são as doenças que baixam a complacência, são as doenças que diminuem o volume pela perda da elasticidade. Então, exemplos é o COVID, complicando com síndrome de desconforto respiratório e com pneumonias. Pensando no COVID-19, o vírus é o SARS-CoV-2, é um RNA vírus. Esse vírus, ele é envolto, dentro dele tem um material genético e ele é envolto por uma membrana lipídica, que é a membrana de gordura, que faz com que ele resista em ambientes por vários dias, por mais de 72 horas, em ambientes como papel, papelão, madeira, plástico. E ele tem receptores, que são proteínas, na sua superfície. Essas proteínas, elas se ligam à ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e se liga a várias células humanas, células alveolares, células renais, células vasculares, células cardíacas, intestinais, fazendo um processo inflamatório sistêmico. Essa é a grande gravidade do COVID. Quanto maior a carga viral, maior também vai ser a sintomatologia. Tá? Lembrando que inicialmente vai dar sintomas de vias aéreas superiores, coriza, tosse, alteração no olfato, do paladar, fadiga, indisposição, e depois esse vírus pode fazer pneumonia, que seria a complicação do COVID. A pneumonia viral, e a complicação da pneumonia é uma insuficiência respiratória aguda com SDRA, síndrome de desconforto respiratório. Então, as pneumonias, se faz inflamação aguda, faz exudato, faz edema e depois repara, faz troca tecido elástico por tecido conjuntivo, faz fibrose. Por isso que eu já espero que o COVID seja uma doença de baixa complacência. Mas estudando ao longo desses 3 anos os pacientes intubados com COVID, foi percebido que existiam 2 tipos de fenótipos diferentes. Fenótipos são as características físicas da doença. Fenótipo, como era a característica física da mecânica do pulmão dele. Tinham pacientes que tinham complacência baixa, que era o que a gente já esperava. Os pacientes de complacência baixa são os pacientes de prono, são os pacientes que respondem a PIP, porque tem edema, tem atelectasia, os alvéolos, o pulmão está congesto, encharcado de líquido. Mas esse era o percentual, era o que o pulmão mais era recrutável, mas também era o que tinha mais taxa de mortalidade. Já outros tinham pacientes de alta complacência, que o pulmão era bom, eram pacientes que tinham desmame mais precoce, uma intubação mais rápida. Então eu tenho 2 tipos de pneumonias virais por COVID, tá? Pneumonias com alta complacência e pneumonias com baixa complacência. E a complicação da pneumonia é SDRA, a insuficiência respiratória. Aqui em aspecto opaco de vidro fosco, a característica é ser bilateral e difusa. Então, você está vendo a área branca velada, tá? Tanto no raio-x como na tomografia do lado. Então, a área com edema, com líquido, é uma área branca, hipotransparente. Quanto maior a área branca, maior o aspecto de vidro fosco, maior o percentual de comprometimento desse pulmão. E precisa ou não de PIP? Se sua resposta é edema alveolar, se sua resposta é atelectasia, se sua resposta é derrame pleural, sua resposta é sim, preciso sim de PIP, tá? Para evitar o colapso, para diminuir o shunt, melhorar a hipoxemia, melhorar a troca gasosa, melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos. Então, inicialmente, eu não faço mais a PIP de 5 e sim PIP de 10 para recrutar. Quando eu recruto, quanto mais eu abro os alvéolos, na fase ainda do exudato, na fase do edema, melhora a hipóxia desse paciente e menor a taxa de mortalidade. Tem efeitos indesejáveis? Tem repercussões hemodinâmicas? Sim, existem repercussões hemodinâmicas, que são as repercussões cardiovasculares pela interação coração-pulmão, precisamente quando essa PIP é maior do que 10 a 12. Então, há um aumento da pressão intratorácica. Há um aumento da pressão intratorácica, a PIP muito alta comprime os vasos, né? E aí há uma menor quantidade de sangue que volta para o coração, queda do retorno venoso, e aí se chega menos sangue, queda do retorno venoso, que é a quantidade de sangue que volta para o coração, consequentemente cai o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeado em um intervalo de minuto, diminuição de oferta de oxigênio aí aos tecidos por comprimir vaso, né? Então, isso acaba que sobrecarrega os ventrículos. Então, acaba que uma PIP muito alta pode sobrecarregar o ventrículo, precisamente o ventrículo direito. Então, essas são as repercussões hemodinâmicas cardiovasculares da PIP alta, acima de 10 a 12. E aí, uma das complicações do COVID é a SDRA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, que é uma doença que faz aqui vocês estão vendo a foto de um alvéolo, que é rico em oxigênio, e o rosinha é o capilar, rico em CO2. Entre eles,
ocorre o processo de difusão, e a difusão só ocorre porque existe uma membrana ou barreira alvéolo-capilar. A SDRA ele faz uma inflamação nessa membrana alvéolo-capilar, o oxigênio não consegue se difundir. Então, o maior comprometimento é do oxigênio, de qual gás seria do oxigênio, então o maior comprometimento é a hipoxemia e a hipóxia. Então, a SDRA é definida por uma lesão na membrana alvéolo-capilar e quando lesiona, quando inflama, aumenta a permeabilidade e extravasa líquido proteico exudato rico em proteína para o pulmão, para o intestino, para os alvéolos. É uma lesão inflamatória aguda na membrana alvéolo-capilar, por isso que tem alta taxa de mortalidade. E a SDRA, então, síndrome do desconforto respiratório agudo, pode ser leve, moderada e grave de acordo com a oxigenação. Ela tem até 7 dias para aparecer, uma doença inflamatória aguda. Eu tenho que descartar que o edema realmente é por origem pulmonar e não por origem cardíaca. O raio-x de tórax, vocês viram feito COVID, é o raio-x opaco, bilateral, difuso e não localizado. Em relação à relação PaO2-FiO2, é o índice de oxigenação, tá? Então, a gravidade da SDRA se dá pelo índice de oxigenação. O índice de oxigenação normal é acima de 300, sem SDRA, de 200 a 300 leve, de 100 a 200 moderado e menor que 100 SDRA grave. Quanto menor o número, maior a gravidade da SDRA. Se eu te perguntar quais são as fases de evolução da doença, é como ela evolui. Inflama, fase 1, fase do exudato. A fase do exudato é a fase do aumento da permeabilidade, do extravasamento, da fase do edema. Então, a fase do exudato, ela ocorre nas primeiras 72 horas. Ela dura 3 dias. Depois da fase do exudato, vem a fase de começar o início da cicatrização. O nome dessa fase é a fase proliferativa. Proliferativa, eu já tenho deposição de colágeno, ela dura de 3 a 7 dias e já há uma resolução do edema. Depois de 7 dias, já começa a trocar tecido elástico por tecido conjuntivo, áreas de fibrose. Então, as 3 fases, exudativa, proliferativa e fibrótica, cada um com sua especificação. Em relação à meta de uma doença restritiva, é atenuar a inflamação. Se na meta da obstrutiva era reduzir a obstrução, reduzir a resistência, a meta na restritiva, que faz inflamação, é diminuir mais o processo inflamatório. Já é provado na literatura, se eu faço lesão pulmonar induzida pelo ventilador, LPIV, lesão pulmonar induzida pelo ventilador, eu aumento a mortalidade. Então, quais são as lesões? Barotrauma, lesão por excesso de pressão. Volutrauma, lesão por excesso de volume, e atelectrauma, lesão nos alvéolos por aumento da pressão alveolar. E o biotrauma é quando eu somo todas as 3 primeiras lesões e a inflamação deixa de ser no pulmão e passa a ser sistêmica. Então, se a meta é diminuir a inflamação, a meta é ventilar com estratégias protetoras. Baixos volumes correntes, PIP alta para abrir alvéolo, recrutar alvéolo e melhorar a hipóxia, e evitar a toxicidade do oxigênio com a menor FiO2 possível. Pneumonias são as doenças de trato respiratório inferior. Elas geralmente acometem os alvéolos, fazendo inflamação e depois um exudato, um acúmulo de edema, de líquido de secreção. Ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. A pneumonia ela pode ser por bactéria, Staphylococcus, Streptococcus, pode ser fúngica por clamídias, pode ser viral por H1N1, H3N2, por vírus essencial respiratório, pelo próprio SARS-CoV-2 e pode ser broncoaspirativa, tá? Ou por inalação de substância tóxica, como gás tóxico, tá? Ou broncoaspiração de conteúdo gástrico. Quando a pneumonia é só aspirativa, a gente diz que ela é pneumonite. É uma pneumonia de natureza não infecciosa, ela é apenas inflamatória, não tem vírus, nem fungo, nem bactéria. A pneumonia ela pode ser adquirida na comunidade, chamada de pneumonia PAC, pneumonia adquirida na comunidade, ou se você estiver no hospital há mais de 48 horas, essa pneumonia pode ser hospitalar. Se você apresentar sinais e sintomas de pneumonia, como tosse, fadiga, indisposição, alteração no raio-x, alteração na oxigenação, dor torácica. A pneumonia, do ponto de vista morfológico, ela pode acometer um lobo, como é nessa foto, onde está a seta vermelha. É uma área branca, opaca, lembra, inflamação, edema, tudo que foi inflamação, edema e atelectasia é opaco. Então, uma pneumonia lobar, no lobo médio para inferior direito. E ali eu tenho uma pneumonia difusa nesse primeiro raio-x, uma área velada, branca, em ápice, terço médio e também em base. Mas se a pneumonia acometer além dos alvéolos o brônquio, a gente chama disso de bronquopneumonia. Então, a pneumonia faz inflamação, que faz exudato, que faz fibrose. Então, diminui a complacência, diminui os volumes, aumenta o shunt, por diminuir a ventilação. E a PIP iria melhorar esse shunt. Então, obviamente, que a pneumonia altera a troca gasosa. Quais são os sinais de emergência que esse idoso, que esse adulto, que essa criança deve ir para a rede hospitalar para ser avaliado? Se há uma piora do desconforto respiratório, se há uso de musculatura acessória, se há uma piora da sibilância, se há uma dispneia, uso da musculatura acessória, se há tosse com cianose,
tá? Se há uma fadiga muscular, se há uma tosse persistente por mais de 3 dias com dor torácica, então taquicardia são sinais de emergência. Rebaixamento do nível de consciência, desorientação no idoso são sinais de infecção, sinal de piora da infecção, sinal de insuficiência respiratória. Lembre que as pneumonias podem complicar com insuficiências respiratórias, com SDRA, síndrome de desconforto respiratório agudo, com derrames pleurais também. Então, quais são os parâmetros que eu admito os pacientes com doenças restritivas? Minha meta é diminuir a inflamação e diminuir as lesões LPIV, lesões pulmonares induzidas pelo ventilador. FiO2 inicialmente de 60 para saturar mais do que 90 ou 92. Preciso de volume corrente baixo, porque a literatura diz que quanto menor o volume corrente, menor a mortalidade. Então, volume corrente baixo de 3 a 6 ml por peso predito para diminuir o processo inflamatório. Se o volume é baixo, a frequência pode aumentar, inicialmente de 20 até no máximo 35, desde que a relação em Zeis fique 1:2. Reavalie sempre a gasometria e cuidado para não aumentar muito a frequência e não dar tempo do paciente exalar e fazer auto-PIP ocasionado pela máquina. A PIP inicialmente é alta para abrir os alvéolos, então iniciar com PIP de 10. Sensibilidade a fluxo de 2. E modo controlado PCV ou VCV. Dependendo da regionalidade, Pernambuco, PCV. Posição prono, sim, deve ser indicada. Se indicada, deve ser as primeiras 48 horas, que é a fase do exudato, a fase do edema. Ela deve ser indicada na SDRA, na pneumonia, quando ela evolui de sua forma moderada ou grave, quando a relação PF está menor que 150, então eu pego tanto a moderada quanto a grave. Evitar utilizar na forma leve, afinal tem riscos de pronar um paciente, de instabilidade, de arritmia, de perda de dispositivo, então eu preciso da equipe treinada. A posição de prono, ela deve ser, o paciente entubado deve permanecer por pelo menos 16 a 20 horas, tá? Pacientes de COVID em respiração espontânea, para evitar ser entubado, eles ficam numa média de 6 a 8 horas, mas os entubados, a posição prona convencionalmente é de 16 a 20 horas. Posição prona tem efeitos fisiológicos, né, na posição prona. Quando eu prono, eu reverto a atelectasia da região posterior, eu melhoro a ventilação, perfusão, eu diminuo o shunt e aumento a oxigenação. Consequentemente, eu diminuo o peso do coração sobre o pulmão, que está encharcado, cheio de líquido, lembrem disso. Então, eu diminuindo essa compressão, eu favoreço a ventilação, favoreço a oxigenação, eu deixo o diafragma em vantagem mecânica, tanto no adulto quanto na criança, mas eu preciso de uma equipe treinada e vigilante. Então, preencher as estratégias de acordo com o quadrinho de acordo com a estratégia ventilatória. Lembre que, primeira aula, se for resistência alta, obstrutiva, modo controlado, PCV ou VCV, PIP de 5, vigia alto, PIP, frequência baixa para dar tempo do paciente exalar, 1:3, 1:4, 1:5, sensibilidade a fluxo, volume corrente de 6 a 8, se for uma alta resistência feita a asma, mais perto do 8 ml, FiO2 de 60 para saturar mais do que 90 no DPOC, mais do que 92, 95 na asma, e a meta é atenuar o processo de hiperinsuflação, atenuar alto PIP e reduzir a resistência da via aérea. Já na doença de complacência baixa, restritiva, modo controlado PCV ou VCV, PIP inicialmente de 10, frequência da máquina mais alta de 20 a 35 para ventilar mais vezes por minuto e dar uma relação em Zeis de 1:2. Por que tem que ventilar mais vezes por minuto? Porque a estratégia é protetora, eu preciso de volume baixo, de 3 a 6 ml, então para compensar isso a frequência sobe. Sensibilidade a fluxo de 2, FiO2 de 60 para saturar acima de 90 na SDRA grave, mas nas outras SDRAs para saturar mais do que 92, 95. E a meta é atenuar o processo inflamatório, evitando as lesões pulmonares induzidas pela ventilação, barotrauma, volutrauma, telectrauma, consequentemente o biotrauma. Lembrando que para calcular a mecânica é a complacência pulmonar e a resistência da via aérea. Para o ar entrar no seu pulmão, ele precisa vencer a pressão resistiva, que é a resistência da via aérea, e a pressão elástica. Na letra A, vocês estão vendo um disparo. Na letra B, a fase INS. Na letra C, uma pressão máxima na via aérea. Como é o nome dessa pressão positiva na INS? Pico. Tem uma pressão que vai aparecer agora, que é nova, que só aparece quando eu dou uma pausa na INS. É a pressão que está dentro do alvéolo, chamada de pressão alveolar. Na letra D para a letra E, vocês estão vendo a pressão alveolar, chamada de pressão de platô. Quando eu tiro a pausa inspiratória de 2 segundos, vai aparecer a terceira pressão, que é a PIP. Com tudo isso, com volume, com fluxo, com pressão de pico, platô e PIP, só é jogar a aplicação de fórmula pura e calcular a complacência e a resistência da via aérea. Lembrando que o platô é a pressão do alvéolo, então ele tem que ser menor do que 30 para evitar lesão. E o drive pressure é a pressão de distensão do alvéolo. O drive pressure é a pressão de distensão do alvéolo, ela tem que ser menor do que 15. O drive pressure é só subtrair o platô menos a PIP, a pressão do meio menos a última pressão.
Então, a fórmula da complacência do pulmão é o volume sobre o platô menos a PIP. Vocês têm que saber que a complacência ela tem que estar acima de 60 para não ter doença restritiva. E a resistência é o pico menos o platô sobre o fluxo. O fluxo é em segundos, então se na tua prova tiver em minutos, 1 minuto tem 60 segundos, tu tem que diminuir para segundo para colocar esse paciente aí na fórmula correta em litros por segundo. Resistência normal é até 12. Então, eu só me preocupo se a resistência for acima de 12, porque aí eu teria uma doença obstrutiva. Lembrando que para cálculo de mecânica é VCV controlado, porque eu preciso de um volume de um fluxo fixo. E é uma pausa na INS. Se for alto PIP, é uma pausa na EIS. Aqui nesse exemplo, vocês estão vendo, por exemplo, um paciente com a PIP de 5, com volume corrente de 500, um fluxo de 60 litros por minuto. Isso significa que dividido por 60 é 1 litro por segundo. Apareceu a primeira pressão, 40. Que pressão é essa? É o pico, é um gráfico de pressão. Eu fiz uma pausa. Opa, se eu fiz pausa na INS, apareceu a pressão alveolar, que é a pressão de platô, é 30. Quando eu tiro a pausa, aparece a PIP lá embaixo, que é 5. Só é colocar na fórmula agora. Resistência, pico menos platô sobre fluxo. 40 menos 30, 10. Dividido por 1, 10. Resistência normal, até 12 é normal, então não é doença obstrutiva. Complacência. Complacência é volume sobre pressão de pausa, é a mesma coisa de platô. Platô menos PIP. 500 dividido por 30 menos 5. Isso dá 20. Complacência baixa. Então, esse paciente do caso clínico é um paciente puramente restritivo, de complacência baixa. Então, iremos tratá-lo como um paciente de restritivo. Dessa segunda opção, de forma escrita, em formato de texto, calcular também a complacência e a resistência. É um paciente que está em PCV, então você tem que colocar ele em VCV. O volume corrente foi de 500, o platô foi de 25, o pico foi 35, o fluxo foi de 30, eu já dividi por 60, dá meio litro por segundo. A PIP de 10 e a PIP total deu 10 também. Pergunta, qual a modalidade para calcular a mecânica até o gabarito, VCV controlado? Qual o valor da complacência estática no cor de complacência do pulmão? Complacência é volume sobre platô menos PIP. Volume é 500. Quanto é o platô? 25. Quanto é a PIP? 10. Isso dá 33. Já bota logo. Complacência baixa, doença restritiva. Resistência, pico menos platô sobre fluxo. 35 menos 25 dividido por meio. Isso dá 20, resistência alta. Aí você diz paciente obstrutivo, então é um paciente misto, já que ele tem as duas coisas. Mas qual o componente mais alterado dele? A complacência, ela está 50% aí abaixo. Então é um paciente de complacência baixa, predominantemente restritivo, porém com componente misto. E o que é o DP? O drive pressure é o platô menos a PIP, é a pressão de distensão do alvéolo. Alveolar é a pressão do alvéolo. Como é que está a pressão dentro do alvéolo? E o drive pressure é se você está distendendo muito, é a pressão de distensão. É só pegar o denominador da complacência. 25 menos 10, platô menos PIP, 15. Drive pressure tem que ser menor do que 15 e o platô tem que ser menor do que 30. Em relação àqueles casos clínicos que eu falei para vocês, aqui está um caso clínico de uma asma que entrou em insuficiência respiratória na UTI e eu pergunto quais são os parâmetros de admissão. Se eu te perguntar parâmetros, estratégias, eu estou querendo números e a meta. A meta é diminuir a resistência da via aérea, ok? Então, modo controlado, PCV ou VCV, FDA2 de 60 para saturar mais do que 92, 95, PIP de 5, frequência baixa para dar tempo de exalar, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, sensibilidade a fluxo e pico alto para vencer a resistência da via aérea com volume corrente de 6 a 8, lembrando que a asma é interessante mais perto do 8 ml. Vocês estão vendo um raio-x mais escurinho, hiperinsuflado, puramente asma, costela mais horizontalizada e diafragma mais retinho por estar hiperinsuflado. Aí eu te pergunto, com ou sem alto PIP, só vou saber isso se eu fizer uma pausa na expiração de 2 segundos. E aí vai aparecer, isso aparece no gráfico também de fluxo-tempo, e aí você vai ver qual é a PIP total. Se tiver alto PIP, vocês vão colocar 85% desse valor para desinsuflar o pulmão. Esse último caso clínico é um caso clínico de um paciente com SARS-CoV-2, RT-PCR positivo para COVID-19, então é um paciente restritivo. Só lembrando que os pacientes com esses quadros podem fazer só ESG, que é síndrome gripal. Síndrome gripal é só se o quadro ficar restrito às vias aéreas superiores. Se o quadro ficar restrito, for para a via aérea inferior e fizer pneumonia, e fizer dispneia, queda de oxigenação, insuficiência respiratória, o nome disso é CIRAG. Então, CIRAG é uma síndrome respiratória aguda grave. Pode ser por H1N1, H3N2, sincicial respiratório, pode ser pelo próprio SARS-CoV-2, tá? Então, várias situações fazem CIRAG. Então, esse paciente fez uma CIRAG, fez uma IRPA, uma insuficiência respiratória hipoxêmica, tá rebaixado, já está entubado pelo gráfico, pelo raio-x, né? Vocês estão vendo o raio-x branco, velado e a silhueta do tubo, então já está entubado.
E eu te pergunto, quais são as estratégias de admissão? Mesma situação, só que agora no contexto contrário, de doença restritiva. Modo controlado, PCV, VCV, FDA2 de 60 para saturar mais do que 90, 95. A PIP inicialmente alta para abrir esses alvéolos, essa área branca com edema. Frequência mais alta porque o volume está baixo, então frequência de 20 a 35, relação em Zs de 1 para 2. Sensibilidade a fluxo e evitar as lesões, né? Então, evitar barotrauma, valotrauma, metalectrauma. Então, o pico tem que ser menor. O pico é a pressão positiva que gera volume na INS. E a PIP é quem mantém o alvéolo aberto. E calcule complacência e resistência. Só era você fazer uma pausa na inspiração de 2 segundos, colocava em VCV controlado, anotava o volume corrente, o fluxo em segundos, o pico, o platô, a PIP e colocava na fórmula da complacência e da resistência. Lembrem sempre de ver o drive pressure, que é a pressão de distensão, que é o platô menos a PIP, que tem que ser menor do que 15. E a pressão de dentro do alvéolo, o platô, tem que ser menor do que 30. Ok? Então, abraço para vocês, espero que vocês façam um bom proveito.